Pessoal, a gente começa agora uma série de entrevistas com governadores eleitos nos estados em primeiro turno. Então, hoje nós vamos falar por videochamada com Mauro Mendes, do União Brasil. Ele foi reeleito com 68,45% para o governo de Mato Grosso. Governador, boa tarde, obrigada por nos atender. Nos ouve bem, governador? Boa tarde, Larissa. Sim, prazer falar contigo e prazer maior ainda falar com todos que nos acompanham nesse finalzinho de tarde aí de sexta-feira. O prazer é nosso, governador. Bom, vamos lá, primeira pergunta. O governo federal enfrentou ali a questão do preço dos combustíveis, limitando a cobrança do ICMS pelos estados, né? Que impacto isso teve nas contas do Mato Grosso? E o estado já se adaptou à vida com essa arrecadação limitada, governador? Olha, Larissa, o ano passado, o governo do estado do Mato Grosso, nós tivemos, ao longo desses 3 anos, um ajuste fiscal bastante forte. E no final do ano, por volta de setembro, outubro, nós encaminhamos à Assembleia Legislativa aqui do Mato Grosso um projeto de lei que fez talvez um dos maiores cortes tributários aqui da história do nosso estado, talvez um dos maiores do país. O ICMS da energia elétrica aqui era 27%, nós cortamos para 17%. O ICMS do gás de cozinha era 17%, voltou para 12%, das telecomunicações era 30% o ICMS, voltou para 17%. Reduzimos do combustível, da gasolina de 25% para 23%, do diesel abaixamos um ponto percentual. Só que nós fizemos isso, Larissa, depois de muito planejamento. Primeiro, cortando despesa, tornando o Estado eficiente, conseguindo garantir os investimentos necessários. O Estado de Mato Grosso terminou o ano passado investindo 15% da sua receita. Esse ano estamos investindo em torno de 15%, que é aí seguramente um dos maiores investimentos públicos do país. Então, com muito planejamento, com corte de despesa, nós pudemos fazer uma redução tributária. O problema é que esse ano veio o Congresso Nacional, naquela correria, naquele corre-corre, e fez uma forte redução, maior inclusive do que essa que nós tínhamos feito com planejamento, sem planejamento nenhum, sem cortar despesa. Aliás, o Congresso criou despesa, aí, criando pisos salariais para várias categorias. Então, aonde nós vamos parar com isso? Corta a receita e aumenta a despesa. Se a receita para criar um caos fiscal no país. Nós estamos sentindo aqui já, no segundo semestre desse ano, uma perda de arrecadação importante que vai impactar no próximo ano em muitos serviços públicos que dependem dessa receita aqui do estado de Mato Grosso e em todo o Brasil. Nós tínhamos um planejamento, o corte que nós fizemos. Esse que o Congresso fez foi absolutamente sem nenhum planejamento, feito em cima da hora do corre-corre. Certo, governador. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, porque em abril de 2020 o senhor assinou a chamada Carta Aberta à Sociedade Brasileira em Defesa da Democracia. Era um documento de apoio aos presidentes da Câmara e do Senado que recebiam críticas por parte do presidente, e Bolsonaro, com relação ao enfrentamento da pandemia. Agora, na semana passada, o senhor esteve aqui em Brasília com o presidente, a quem o senhor declarou apoio neste segundo turno. O que mudou nesses 2 anos, governador? Larissa, essa informação que eu assinei a carta lá, esse ano, ela não procede, tá? Eu não assinei essa carta. Embora eu defenda a democracia, embora nós acreditamos muito nas instituições democráticas do nosso país, mas eu não assinei a carta naquele momento. Não assinei porque existia e existe nesse país uma polarização, um embate ideológico, e muitas vezes essas cartas para cá, carta para lá, isso só serve para acirrar os ânimos entre as partes. Eu sou uma pessoa aqui muito ligada ao trabalho, ao resultado, e tenho procurado evitar ficar me metendo em polêmicas desnecessárias. Em algum momento, esses posicionamentos, eles servem mais para criar uma animosidade entre os lados do que para fazer um posicionamento firme em termos de democracia. Eu defendo a democracia, não existe espaço nesse país para algo diferente disso.
Nós temos um amadurecimento, acredito eu, da sociedade brasileira, de boa parte dos políticos, das nossas instituições, e a democracia ela é muito maior que qualquer um político brasileiro que possa, de alguma forma, pensar em ameaçar. Certo, governador. Agora falando um pouco sobre o seu estado, o senhor já deu várias entrevistas sobre as prioridades para este segundo mandato. Mas eu gostaria de saber sobre os recursos federais, o dinheiro que sai daqui de Brasília. O senhor está satisfeito com o tratamento recebido para Mato Grosso? Olha, Larissa, os repasses constitucionais, né, eles têm sido cumpridos regularmente, como acredito que vinha sendo cumprido ao longo dos anos. Os municípios foram beneficiados com aumento de 1% no fundo de participação dos municípios, no FPM. O governo federal está com uma metodologia criada aí pelo Congresso, né, de repassar muitos recursos direto por emendas parlamentares, o orçamento secreto. Eu confesso a você que isso é bom para os estados, para os municípios, chega muito dinheiro trazido pela mão dessas emendas pelos parlamentares, mas eu acho que isso é muito ruim para o país, porque isso há uma pulverização desse recurso em pequenos projetos, e os grandes projetos estratégicos, eles não estão acontecendo. As emendas de bancadas foram fragmentadas. Antes podia se dividir em 2 projetos, agora pegaram a emenda de bancada e fizeram um fatiamento entre todos os parlamentares, fazendo com que cada um tenha um pedacinho disso, isso começa a ser pulverizado, faz as pequenas ações, mas as grandes ações estruturantes que esses recursos poderiam ajudar a fazer, isso não está acontecendo. Então, eu estou satisfeito, sim, com a vinda dos recursos, mas a forma que isso está acontecendo, eu acredito que não é a melhor forma para o Brasil e os estados e os municípios enfrentar os problemas estruturantes, porque eles só poderão ser enfrentados se houver uma concentração de recursos, o que o modelo atual não está permitindo. Agora, governador, vamos falar sobre as pesquisas eleitorais que apontam o ex-presidente Lula como líder das intenções de voto. Caso ele seja eleito, como que deve ser a relação do governo do Mato Grosso com o governo federal? Olha, Larissa, primeiro vamos esperar o dia 30, né? Porque eu não quero fazer essa previsão, porque eu estou apoiando o presidente Bolsonaro, acho que ele cometeu alguns erros, o presidente Lula cometeu alguns erros, e eu não quero criticar, né? Eu tenho feito política, procurado fazer política de uma forma diferente. Eu me apego às qualidades de quem eu defendo, embora eu reconheça que o presidente cometeu algumas falhas, como o próprio presidente Lula cometeu, como eu certamente cometi no mandato, e não tem quem não deixa de fazer tudo aquilo que gostaria ou tudo aquilo que poderia ter feito. Mas eu estou defendendo o presidente Bolsonaro nesse momento e ainda estou acreditando que, embora as pesquisas, e aí já estou vendo pesquisa, né, diferente, houveram falhas grotescas em alguns institutos, em alguns estados, em alguns lugares. Então, a grande pesquisa no dia 30, a diferença seguramente vai ser muito pequena, seja presidente Lula, seja presidente Bolsonaro. Será uma pequena diferença. Eu espero que o lado perdedor saiba respeitar o lado vencedor, que a democracia ganhe e que o país esteja preparado para enfrentar esse momento difícil que a economia mundial está começando a entrar nele. É seguro que nós vamos ter uma recessão econômica mundial, a Europa já está em recessão, os Estados Unidos caminhando para isso. Por enquanto, o Brasil está um pouco à margem desse problema, mas não nos enganemos, isso vai nos afetar e eu espero que essa eleição possa fortalecer o povo brasileiro, a nossa democracia e que nós estejamos preparados para esse vendaval que vai ser a recessão econômica que vai abranger grande parte do planeta. Sim, governador. Agora, quando o senhor falou sobre essas falhas, né, essas falhas que o senhor reconhece que o presidente Bolsonaro teve, o senhor está se referindo durante a pandemia, ações que foram tomadas durante a pandemia? Olha, Larissa, falhas sempre acontecem, né? Eu acho que o presidente, o governo federal foi espetacular no atendimento. O Brasil disponibilizou vacina, demorou um pouco, mas logo elas vieram. O presidente acabou falando coisas que ele mesmo reconhece que não deveria, mas se você olhar
para trás, você vai ver que o presidente Temer teve as suas falhas, a presidenta Dilma teve, o presidente Lula teve, né, o presidente, né, todos os presidentes que por aí passaram em Brasília tiveram os seus acertos. O presidente acabou falando coisas que ele mesmo reconhece que não deveria, mas se você olhar para trás, você vai ver que o presidente Temer teve as suas falhas, a presidenta Dilma teve, o presidente Lula teve, né, o presidente, né, todos os presidentes que por aí passaram em Brasília tiveram os seus acertos e erros. Então, né, eu não fico muito me apegando a isso, eu faço uma análise muito mais conjuntural, de momento, da economia brasileira. Nós vamos atravessar, Larissa, na minha opinião, um grande momento de dificuldade na economia mundial que vai afetar o Brasil. Eu tenho comparado isso a um atoleiro. E quando você vê um atoleiro pela frente, não é momento de você parar, é momento de você acelerar, seguir em frente. Na hora de parar no meio do atoleiro para trocar o motorista, para descer pessoas do seu carro, subir pessoas, se você para no meio de um atoleiro, você atola mais. Então, nesse momento, o Brasil está com sinais positivos, que a economia está indo razoavelmente bem. Então, por isso que eu tenho defendido a continuidade. O presidente Lula teve direito e teve 8 anos de mandato. Então, acho que é legítimo também dar oportunidade ao presidente Bolsonaro para que ele tenha também 8 anos, que nós experimentemos um pouco mais uma linha um pouco diferente, né, traduzida não só por ele, mas pela equipe que está com ele, pela equipe de governo, de um Estado, né, mais liberal, de uma economia mais de mercado, sem muito intervencionismo do Estado, porque isso já mostrou no Brasil e deu resultados muito ruins, e a história recente, nós temos aí muitos casos que comprovam isso. Então, eu não fico me apegando aí a falhas e defeitos do candidato A ou B, eu faço uma análise, pelo menos ao meu ver, um pouco mais ampla, porque é o conjunto da obra que vai determinar o resultado daqueles que vão assumir o poder central no governo federal do nosso país. Sim, governador. Aqui no Boletim Metrópolis, nós também damos voz, né, a quem nos acompanha, aos nossos internautas. E chegou uma pergunta de um internauta, vai aparecer aqui na tela, olha só, a Bruna Gomes pergunta sobre o concurso de segurança pública. Quantos vão chamar? Então, provavelmente aí a Bruna é de Mato Grosso, está fazendo esta pergunta ao senhor. Claro, Bruno, olha só, nós contratamos aqui, Larissa, a Universidade Federal de Mato Grosso para fazer o concurso. Não é o governo que faz o concurso, nós contratamos, ela está finalizando as últimas etapas do concurso público e nós vamos chamar em torno de 1.000 profissionais para a Polícia Militar, Polícia Civil, para os bombeiros, que devem ser chamados assim que a universidade entregar a lista final dos aprovados e também a legislação eleitoral assim o permitir. Então, nós estamos com isso, né, agoniados aqui, precisando de profissionais para reforçar a nossa segurança pública, mas, infelizmente, esses trâmites aí, nós estamos no aguardo e ansiosos, provavelmente como a Bruna, para que a gente possa chamar esses profissionais para nos ajudar na área de segurança do governo do Estado de Mato Grosso. Conversamos com Mauro Mendes, governador do Mato Grosso. Agradeço muito, governador, aqui o nosso bate-papo. Até uma próxima. Obrigado, Larissa. Foi um prazer falar contigo e com todos que nos acompanharam nesse momento e desejar aí um bom final de tarde, bom final de semana. Um abraço a todos.